Olá, eu sou a Cida Marini, seja bem-vinda ao Aprendendo Comigo. Hoje eu quero aqui junto com você estar molhando o tecido. Mas antes eu queria estar dando uma pincelada sobre a questão fibra do tecido, que é um tema bastante importante. Aliás, eu quero estar trazendo outros vídeos para falar sobre isso, mas por hora eu queria estar explicando que a fibra natural, em processo de tecelagem, ocorre um grande esticamento, um esticamento agressivo que tira a fibra do lugar. E uma vez em contato com a água, essa fibra relaxa, volta ao seu estado natural, que é onde acontecem as encolhas. Essa encolha pode ser maior ou menor, dependendo aí do tecido. Então, se eu promover esse retorno da fibra durante a pré-encolha, eu não terei problemas depois da peça pronta. Então, tudo vai girar em torno de deixar a fibra no seu estado natural sempre, que é o que eu faço quando eu molho o tecido. Outra coisa, nunca faça essa pré-encolha ou nunca faça esse molhar o tecido na máquina de lavar. Porque imagina, a máquina de lavar sacode aquele tecido todo jeito. Você põe para secar esse tecido todo torto. A primeira vez que a sua peça pronta for para a água, a fibra vai voltar no lugar, entortando toda a peça. Que é o que acontece com aquela camiseta, com aquela calça, que a costura lateral vai parar na frente. Então, se ficou alguma dúvida sobre isso, deixa aí, pergunta aí nos comentários, se inscreva no nosso canal, clica o sino, curte esse vídeo, que eu vou estar trazendo mais conteúdos de igual importância, ok? Vamos então ao passo a passo. Para fazer o nosso passo a passo, eu fiz aqui alguns improvisos. Então eu tenho aqui uma vasilha com água limpa, sem sabão, sem nada, só água. O tecido que eu quero molhar, aqui uma base que eu vou usar para estar escorrendo o excesso de água no tecido. Aqui eu tenho o meu varal e aqui eu tenho um tecido já molhado. Eu quero estar mostrando para vocês o resultado. Então vamos lá. Eu vou pegar o meu tecido dobrado, como está, ó, vou mostrar para vocês. Tá dobradinho. E eu vou então colocar na água. Mas antes, quero falar para vocês que os tecidos finos precisam ficar uma média de 3 horas emergido na água para promover a encolha. Se o seu tecido for mais grosso, esse tempo aumenta. Vamos lá. Então, tô pegando o tecido, eu não desdobro e eu vou explicar por quê. Ó, vou manter o tecido dobrado, coloco na água e afundo ele aqui, ó, até ele cobrir 100%. Eu nunca desdobro o tecido porque o peso da água exerce uma pressão e eu vou deformar as fibras desse tecido. Então, esse excesso de água tem que ser eliminado antes de eu abrir o tecido. Então, eu faço da seguinte maneira. Tá aqui a viscose, aliás, a viscose encolhe bastante, tá, gente? Então, ficou aqui durante umas 3 horas. Se fosse uma sarja ou um brim, às vezes eu costumo deixar da noite pro dia. Por quê? Esses tecidos, ele tem aí uma goma natural que impede de absorver a água. E a água precisa ficar bem lá dentro da fibra, que senão não acontece a encolha. Se eu coloco aqui e tiro em pouco tempo, mas ele tá molhado. Tá, ele tá, ó, ele nem molhou por dentro ainda. Ele tá molhado, mas não o suficiente para promover a encolha. Então, eu preciso deixar o tempo suficiente para que não ficar tipo uma propaganda enganosa, né? Que não molhou. Parece, mas não molhou. Então tá, vamos pro segundo passo. Aqui eu vou pegar aquele meu tecido molhado, não posso torcer, não posso desdobrar, não posso fazer nada. Então eu vou pegar ele molhado e vou colocar aqui em alguma base qualquer que você tiver aí e vou deixar escorrer esse excesso de água. Ao escorrer o excesso de água, a peça vai ficar mais leve e não vai ficar acontecendo deformação. Então tá, escorreu, aí eu vou pegar o meu tecido, esse aqui é só uma amostra, então ele é bem pequenininho. Aí eu vou desfazer algumas dobras, talvez 2 ou 3 dobras. Desfaço a dobra, aqui eu vou desfazer uma só porque meu tecido é bem pequenininho. Ó, desfaço a dobra, sempre com cuidado, não vou esticar meu pano, vou sempre respeitar a fibra aqui. Desfiz a dobra, vou levar ele ainda semi-dobrado para o varal. Ó, vou deixar ele aqui no varal e vou deixar ele secar mais um pouco. À medida que eu vi que ele secou um pouco e já não tem todo aquele peso, eu posso estar desfazendo mais algumas dobras, mas eu nunca vou abrir ele 100%, porque eu não quero correr o risco de deformar meu tecido. Vou deixar lá secando. Depois que secou, aí você abre, coloca o seu molde em cima e corta normalmente. Bom, agora aqui eu tenho tecido que eu já molhei numa outra oportunidade e eu quero mostrar para vocês esse resultado aqui. Nesse caso, a
aconteceu desbotamento. Vou abrir para ver se consegue ficar claro aí no vídeo. Eu fiz o processo de encolha do jeito que eu expliquei para vocês. Mas o que que ocorre? Ó, aqui são manchas. Às vezes ocorre que o tecido solta um pouquinho de cor, mudando a tonalidade da cor de fundo. Por exemplo, esse meu bege ficaria meio azulado, mas ficaria uniforme. Então até aí tudo bem. Mas a partir do momento que o tecido cria todas essas manchas, aí complica. Aliás, até quero deixar uma dica. Se você tem aí algum tecido de alguém que você tá com a incumbência de molhar, eu diria para você pedir que a própria pessoa faça essa pré-encolha, que ela molhe o tecido. Compartilhe esse vídeo com ela, porque tem todas as explicações. Porque se esse tecido pertence a uma outra pessoa, como que você agora se explica? O tecido ficou todo manchado. Agora eu acho também que uma das importâncias de você pré-molhar é justamente isso. O tecido manchou. Então eu ainda tenho a opção de não confeccionar nada nele, ou de não fazer o projeto que eu queria fazer, de eu estar fazendo uma outra coisa, porque eu não vou querer uma roupa toda manchada. Que ele manchou durante a pré-encolha, ele mancharia depois da peça pronta. Só que perder a peça pronta é muito ruim. Melhor que eu perca então o tecido, ou que eu tenha a opção de dar um outro resultado, um outro fim para ele. Se ficou alguma dúvida, pergunte aí nos comentários, curta o nosso vídeo, se inscreve no canal. Eu vou estar trazendo muitos outros temas importantes que vai estar te ajudando aí na execução do seu trabalho. Um grande abraço e até o próximo encontro.